novo vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos trazer um Maquiando Convidadas e vai ser um pouquinho diferente, uma convidada especial, porque hoje vai ser maquiagem de noiva e a convidada é a noiva do meu filho. Nós vamos fazer o teste da noiva pro casamento dela. Então vai ser já um misturê de tudo, teste da maquiagem, vídeo e tudo mais. Então roda logo a vinheta pra gente começar logo esse vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então a gente vai começar já do passo a passo do começo, né? A única coisa que já foi feita foi a limpeza, né? Que ela fez, já lavou o rosto, fez uma esfoliação, fez uma máscara de argila, para poder deixar a pele um pouquinho mais saudável, mais macia e tal. E é óbvio que a gente pede que no decorrer desse tempo, até o dia do casamento, ela traga uma rotina de skincare para poder a pele estar mais assentada para receber a maquiagem. E aqui nós vamos fazer apenas a hidratação, então. Eu vou entrar só com a hidratação desse creme aqui, que é um creme que eu gosto muito, que é da Amanda Pastori, que é um creme, ele é para pré-make mesmo, tá? Ele é um creme que ela desenvolveu para pré-maquiagem. Ele é um creme para todos os tipos de pele, então ele serve para quem tem pele oleosa, para quem tem pele seca. Ele não é um creme pesado e ele combina bem com todas as bases, com todos os tipos de produtos. E ele tem um pouco de silicone na composição, o que já ajuda na fixação da maquiagem. E para a área dos olhos eu vou trazer também da linha da Amanda Pastori o hidratante da área dos olhos dela, que ele também ajuda, né, a trazer uma boa hidratação para a área dos olhos. E ele tem um pouquinho de glow que ajuda também a disfarçar já as olheiras. Ele é um combo perfeito para hidratação de pele. Eu uso para toda maquiagem que eu vou fazer, assim, para as minhas maquiagens do dia a dia. Quando é uma maquiagem que eu vou sair, fazer qualquer coisa que eu quero uma maquiagem mais elaboradinha, eu uso esse combo. E aí eu passo bastante mesmo aqui na área dos olhos e desço aqui um pouquinho para essa região, que é a região onde a gente precisa de mais hidratação. Um pouquinho aqui na pálpebra também. A pálpebra fixa eu uso só, geralmente eu não coloco hidratante na pálpebra móvel. E uma coisa que eu gosto de fazer, ao contrário do que a maioria das pessoas faz, é colocar a bruma de hidratação depois do hidratante. Porque a hora que a pele absorver essa bruma, ela já absorve hidratante, ela absorve tudo. E eu vou usar essa da Fina Severina, que ela tem um pouco de fixação também. Ela não é aquelas brumas formadoras de filme, ela ajuda na fixação, mas ela não é formadora de filme. E agora a gente deixa a pele absorver isso naturalmente. Nesse ponto, como é uma maquiagem que eu quero que ela tenha uma alta durabilidade, uma maquiagem mais delicada, assim, no sentido de todo trabalhado dela, eu não vou fazer a pele absorver nem com um leque de ficar banana, eu vou deixar ela absorver natural mesmo. Aí depois, então, que a pele secou, eu vou colocar a blindagem, que ajuda a já também deixar a pele mais resistente e ajuda na fixação. Muitas vezes eu misturo a blindagem na base para fazer esse passo, mas como nós vamos usar uma base líquida, bem líquida, eu vou usar essa base da Vizela aqui, eu não quero colocar na base, porque senão eu vou deixar a base mais líquida ainda, eu não quero ter esse efeito de diluição na base. Então eu vou colocar a blindagem na pele. E aí eu aplico a blindagem, algumas gotinhas em todo o rosto também. Principalmente nessa região aqui, ó, do nariz, eu aplico com bastante cuidadinho e capricho, porque aqui é o lugar que geralmente é onde sai primeiro. Normalmente a blindagem é algo que a gente pode falar assim, não precisa esperar ela absorver tanto, porque como a gente um produto que a gente mistura na base, não tem problema caso a base venha por cima da blindagem. Mas nesse caso eu quero esperar ela dar uma secadinha, até pelo fato de que a base é uma base líquida, eu não quero, para evitar aquele processo de diluição da base. E a base eu começo aplicando pelo centro do rosto também, e eu não vou aplicar todo o rosto, eu vou pôr conforme eu vou aplicando. Eu vou aplicar primeiro com um pincel, estou usando um pincel Kabuki para fazer a aplicação, para que a cobertura dela fique mais alta mesmo. Essa base ela tem uma alta cobertura, apesar de ela ser uma base fluida. E aí pro resto do rosto ela vem nas extremidades, talvez aí ela já vai se esfumando um pouco. Geralmente é a área onde a gente precisa de menos cobertura, né? Nos olhos eu não passei porque eu vou deixar pro corretivo, tá? Aqui eu só vou colocar, por exemplo, o restinho que tá no pincel, mas eu não vou fazer cobertura de base nos olhos. E aí eu vou pegar uma esponjinha seca, porque eu não quero água na esponjinha, eu não quero molhada, para não trazer efeito de diluição mesmo de base, não diminuir a cobertura, e vou dar umas batidinhas para tirar qualquer marcação de pincel. Esse pincel é um pincel Kabuki, ele é bem denso, da Candice Berenice, ele não costuma deixar marcações na minha base. Mas mesmo assim, por garantia, eu sempre venho com a esponjinha para fazer esse acabamento. E aí de corretivo eu vou usar o Born This Way da Too Faced. Ele talvez fique um pouco mais claro que o tom de pele dela,
mas não tem problema, porque ela não está com muita olheira, eu não preciso fazer uma correção muito forte. Se eu precisar fazer uma correção no dia do casamento, alguma coisa assim por conta de olheira, eu vou fazer antes da base com o corretivo de camuflagem, corretivo colorido. Então ele já vai estar corrigido a olheira. Aí eu posso vir com um corretivo levemente mais claro para fazer a iluminação. Mas no caso vai ser um corretivo levemente mais claro mesmo. Eu não quero criar aquele efeito de iluminação muito forte, muito assim contrastante, né? Eu quero fazer contorno e iluminação, mas eu quero fazer uma coisa bem suave. E outro detalhe, né? Normalmente quando eu maquio o cliente, vocês veem que eu uso sempre as coisas na plaquinha e tal, mas eu tô fazendo direto nela porque como é a gente dá de casa, a gente usa como se fosse na gente mesmo, né? Então eu vou usar um pouco de corretivo aqui no canto, principalmente no canto interno, né? Que é o canto onde a gente tem um pouco mais de olheiras, no centro do nariz, onde a gente costuma sair primeiro, a gente quer um pouco mais de cobertura aqui nessa aba do nariz e no queixo aqui. E aí o corretivo eu vou espalhar com a esponjinha e ela tá seca também, então ela não vai tirar nada do produto, né? E aí eu já trago o corretivo pra pálpebra também, porque eu vou esse corretivo já vai me camuflar a pálpebra, né? Corrigir a cor da pálpebra para poder trazer e trabalhar como primer de sombra também, né? Nossa pálpebra é sempre mais escura, a gente sempre precisa uniformizar a pálpebra com o resto da pele também. Então eu já faço isso aqui nesse momento. Se eu precisar, depois na hora de fazer a sombra, eu ponho um pouquinho mais de corretivo, mas eu não vou pôr agora para ele não ficar fazendo acumulozinhos aí nesse momento. Eu vou trabalhar com contorno cremoso, porque ele além de ser mais fino, então ele vai formar uma camada mais fina, mas ele tem a pigmentação e ele assenta melhor, se funde melhor com a base e tem uma durabilidade maior. Eu vou usar esse blush da Petrice aqui, que é a cor... Ele não tem nome nessa embalagem, mas se eu não me engano era a cor cappuccino, brown, sei lá. Mas é um blush marrom, então ele na verdade a função dele é para ser contorno mesmo. E ele é cremosinho, e aí nós vamos trabalhar o contorno. Eu vou fazer tudo muito suave aqui, tá? Talvez a câmera ela dá sempre uma lavada, ela sempre diminui. Talvez ela fique mais suave ainda no vídeo. Não vou fazer, porque normalmente quando eu faço maquiagem para vídeo eu faço um pouco mais forte. No caso eu não vou fazer mais forte aqui, porque é um teste de maquiagem real. E o casamento vai ser de manhã, então nós precisamos de uma maquiagem realmente bem suave, bem naturalzinha. Então o contorno é só um sombreamento mesmo natural aqui da pele. Contorno de testa eu não vou fazer muito porque ela não tem a testa larga, mas a gente tem que trazer o sombreamento natural. Aí eu vou pegar pouquinho produto no pincel e vou meio que penteando a raiz do cabelinho dela pra trás aqui, só para escurecer a raiz do cabelo, para trazer uma harmonia com o resto do rosto. Aqui embaixo também eu não vou fazer nada porque o rosto dela não tem um ângulo, nada que precise tirar aqui. Eu só vou fazer uma sombra para definir o maxilar, que é o que como a gente desceu com a base até aqui, a gente meio que dá uma apagada nessa definição. Então eu faço de novo aqui, eu dou essa escurecida até um pouquinho assim, ó. Não vai nem parecer que a base tá. E esfuma as bordas com a esponjinha, para ficar realmente tudo bem, a transição bem natural. Depois ele ainda vai dar um pouquinho mais de escurecida, porque a gente vai fazer a selagem desse contorno em pó, né? Então ele dá uma marcadinha um pouquinho mais. Agora eu vou selar tanto o blush quanto o contorno que eu fiz cremoso, eu vou selar com pó. Eu vou usar muito pouco produto, porque eu não quero escurecer demais isso daí. Eu só quero selar mesmo e fazer com que, quando eu selo, né, que eu coloco um pó em cima do creme, eu vou fazer o negócio grudar um pouco mais e vai aumentar um pouquinho da pigmentação, um pouquinho da fixação e da durabilidade. Então é essa a intenção, mas sem aumentar demais a cobertura, porque já, pra mim, né, como eu falei assim, a gente não quer fazer uma pigmentação muito alta, porque por questão do horário, de como vai ser o horário do casamento e tudo mais. Eu esqueci de falar, mas eu usei pra selar o blush, eu usei um blush da Melu e por cima aqui eu usei o blush pra dar esse brilho, pra deixar mais iluminado, eu usei o gloss da Oceane, que eu acho muito bonito, que ele já traz um brilho e tem um tom já meio mistura de rosa com pêssego, parece que todas as cores que a gente quer ao mesmo tempo. E agora nós vamos selar a pele. Então, para selar a área dos olhos, eu vou usar o pó da Fernanda Petrice, que é um pó muito fininho, ele sela muito bem e não marca as linhas de expressão. A princípio, eu vou selar com o pincel. Depois a gente complementa a selagem com esponjinha, se for necessário, mas depois que eu
finalizar os olhos. Na hora que eu estiver fazendo os olhos eu explico por quê. Mais fácil fazer na hora que tá fazendo, explicar a hora que tá fazendo os olhos, porque daí eu já mostro, né? Pode olhar pra cima então. Aí a gente tira, né, os vinquinhos aqui, porque a gente não pode selar com marcação, porque senão você vai selar a marcação e aí o vinco vai ficar pra sempre aqui. Às vezes eu tiro até com um pincelzinho, que é mais fácil chegar mais perto desses cantinhos. Aí eu vou pegar um pouquinho de pó com o pincel, aqui eu tô pegando um pouquinho, né, com o pincel. Eu tiro o excesso e eu vou depositando o pó aqui com o pincel. Eu não vou espalhando, eu só deposito. Até aqui, não sei se vai aparecer na câmera, mas olhando pessoalmente eu consigo ver que tem alguns lugares até que tem mais pó do que outros. Depois eu vou varrer esse excesso. Daí eu tiro o excesso do pó que tá no pincel e vou varrer isso aqui. E agora eu vou selar o resto do rosto. E para selar o resto do rosto, eu podia até usar esse pó da Fernanda Petris, porque eu acho que ele sela muito bem. Mas eu vou querer, nesse caso, eu vou usar esse pó aqui da Maria Margarida, o pó de tapioca até debaixo d'água, porque ele realmente é um pó à prova d'água e ele vai segurar bem mais a maquiagem. E aí eu vou selando com toquinhos bem leves, sem apertar demais, porque eu não quero também tirar o produto que tá embaixo, né? Eu só quero que o pó, ele grude somente o que for necessário. Mesmo que eu coloque bastante pó, principalmente nessa área, que é um lugar onde sai, né, a maquiagem primeiro, mesmo que eu coloque bastante pó, quando eu coloco com esses toquinhos bem suaves, mal encostando na pele, o que acontece? Se eu não aperto demais, o pó, a pele vai pegar só o que ela realmente precisa pra selar, o resto não vai grudar. Então, a hora que eu vier com o pincel fofo pra varrer isso aqui, ela vai tirar jogar esse pó pra fora, né? E aí depois eu venho com um pincel, então, bem fofo e vou tirar o excesso do pó. Eu não vou deixar ficar fazendo baking, essas coisas, não. É só o suficiente pra pele absorver o que ela precisa mesmo. A pele selar o que a pele precisa, sem baking, sem nada. Não tem necessidade de fazer baking. Aí depois da pele, né, selada, eu vou vir com esse spray fixador da Visela, que é o Fix. Esse daqui ele tem um pouquinho de formador de filme, ele ajuda a hidratar também, ele vai tirar um pouco desse aspecto do pó, mas ele vai fazer uma fixação na maquiagem toda, né? E eu passo uma quantidade razoável, tá? Parece que tá molhando mesmo o rosto, mas a intenção é essa mesmo. E aí, como eu disse da outra vez, vamos deixar secar ao natural. Você vai usar esse? Aham. Eu pensei agora, como é que eu vou levar isso pra São Paulo? Vai que quebra na viagem. Vou embrulhar tudo em plástico bolha aqui, né, pra botar não. E agora eu passo o iluminador. Depois da pele toda selada, aí que eu passei a bruma, então às vezes ela tá até meio úmida ainda, eu venho com o iluminador. Eu tô usando esse quarteto da Dior, eu tô usando as 3 cores aqui. Eu não vou passar muito, até porque o blush já tem um pouco de iluminado. E, como eu falei, né, o evento é de dia, também então não dá pra gente passar tanto iluminador assim. E um truque que eu gosto de fazer é o resto do iluminador, olha bem pra cima. E eu dou uma meio varrida aqui também. Ele vai trazer assim, não traz brilho, ele traz um leve brilho mesmo aí. E esse brilho, eu não consigo, assim, olhando parece que é olho nu, eu não consigo ver o brilho que eu joguei ali do iluminador. Ainda mais esse iluminador que é bem fino. Só que ele traz uma difusão de brilho ali e ele ajuda no disfarce óptico, nas coisas em si. E agora a gente vai para os olhos, então. Os olhos, nós vamos fazer uns olhos, assim, um olho bem simples, nós não vamos fazer alguma coisa muito carregada nem nada, porque para ficar uma coisa bem suave mesmo. Vamos começar com a sobrancelha. Eu vou usar esse delineador da Mary Kay, que ele é cor castanha. Ele é para ser um delineador, mas eu uso ele como pastinha de sobrancelha porque ele é à prova d'água e ele gruda com vontade. Só que como ele tá seco, ele não pigmenta demais, a não ser que eu jogue um diluidor. Só que eu não vou pôr um diluidor, eu vou pegar só um pouquinho com o pincel aqui. Então, pelo fato dele estar seco, ó, ele pega bem pouquinho. Eu tiro o excesso aqui na minha mão e aí ele quase não pigmenta. Ele vai soltar muito pouco aqui na sobrancelha. E aí, então, eu começo fazendo o desenho da sobrancelha mesmo. Só preenchendo as falhinhas e tal. E eu não começo aqui pela parte inicial da sobrancelha, não, porque essa parte ela tem que ser mais clarinha mesmo. Aí eu vou começar pelo meio e aí o resto que tá no pincel eu venho aqui pra fazer e já venho com o pentinho esfumando e penteando a sobrancelha. O gelzinho para fixar eu vou pôr no final, depois do olho pronto, porque como a gente vai mexer com sombra, vai esfumar o negócio, às vezes ele mexe o pelinho no lugar, né, que a gente vai esfumar. E aí para os olhos a gente vai fazer aquele olho clássico do marrom esfumado no canto com um cintilante perolado. Eu vou usar para o marrom a Special Day da Oceane, né, da Mari Saad, que tem os tons de marrom clássico, que inclusive é uma paleta de casamento mesmo, né. Eu vou começar usando uma sombra de tom, essa aqui eu tô usando uma paleta da Smashbox, eu vou usar uma sombra de tom clarinho aqui, eu tô misturando uma meio rosadinha, meio amarela, porque eu não quero nem muito rosada, nem muito amarelada, só pra iluminar aqui abaixo da
a sobrancelha. Ela nem tá aparecendo aqui, depois eu vou fazer, vou pôr um pouquinho de brilho, mas aqui agora é só pra definir a altura do esfumado. E aí eu vou começar o esfumado clássico no canto externo do olho. Eu vou usar o marrom médio, tá? Que é essa daqui, a sombra Honey. E aí eu começo então esfumando no côncavo mesmo, que é na área mais alta do côncavo. Por que é que eu falei que quando eu fui selar eu nem passei tanto, né? Selei com pincel e não coloquei tanto pó nessa região dos olhos. Porque às vezes até aquela quantidade seria o suficiente. E se não foi, agora que eu fiz a parte de baixo dos olhos aqui, eu venho com o pincel que eu fiz esfumado aqui de baixo, pego o pó e vou esfumar a transição com a pele, para ela ficar um acabamento mais bonito e mais profissional. Então eu tô pondo mais pó aqui. Então se ela não tivesse ficado selado 100%, eu ia estar vendo um pequeno acúmulo, alguma coisa aqui. E nessa hora eu ia corrigir o que falta de selar aqui. Eu ia pôr um pouquinho mais de pó, até com esse pincel mesmo. Mas nesse caso nem faltou porque não fez acúmulo. Então por isso que na primeira selagem eu coloco o menos pó possível. Porque quanto menos pó a gente coloca nessa área, a gente vai colocar só o necessário mesmo para selar, sem carregar essa região, que é uma região muito sensível. Na parte de cima dos olhos, né, então eu fiz o quê? Eu fiz o esfumado aqui com o marrom. Eu usei os 3 marrons da paleta, tá? Eu usei esse marrom aqui para fazer a base, o marrom mais claro para fazer esfumar as bordas e o marrom escuro bem pouquinho para escurecer o canto externo. E agora é a parte do brilho, porque nós vamos fazer o canto interno com o brilho. Eu gosto muito, principalmente quando eu tô fazendo esse tipo de maquiagem para noiva, essas coisas aqui, desse pigmento da Quem Disse Berenice, que é o tom nude. Ele é um pigmento bem pérola mesmo. E aí, então, eu vou trabalhar para que esse pigmento se fixe bem ali nessa área. Como ele é um pigmento muito fino, ele costuma fixar sozinho, eu não vou colocar a cola de glitter, tá? Porque aí ele vai ficar muito grosseiro se eu colocar a cola de glitter. O que eu costumo fazer quando eu trabalho com esses pigmentos que são muito finos, eles se grudam só no corretivo já. Mas como eu já pus sombra e ele já não tá mais... Só o corretivo, ele tá selado, então ele tá mais sequinho, talvez ele não grude tanto. O que eu vou fazer? Eu vou usar o spray fixador para esse tipo de coisa. Eu vou dar uma borrifada nele aqui na tampinha do pó. Então eu deixo assim, fiz uma pocinha de fixador, eu molho o pincel, até o pincel que eu usei para espalhar o corretivo no olho, ele tá sujinho de corretivo, não tem problema. E vou molhar aqui a região que eu quero aplicar esse pigmento. Fazendo isso, eu aplico com toquinhos bem delicados, é até bom que ele esteja sujo de corretivo para evitar o quê? Que tire o corretivo que tá ali. Aí eu vou pegar um outro pincel do mesmo estilo que aquele lá, pincelzinho de aplicar sombra mesmo. Eu peguei um menorzinho para ter um controle maior e vou com bastante cuidado, toquinhos bem delicados, até para evitar que caia esse pigmento, porque ele é um pigmento muito fino e solto, ele cai embaixo. Por enquanto eu tô fazendo só com toquinhos, tá? Só tô apertando mesmo, né? Não tô passando assim, só para ele grudar nesse pigmento. E vou aplicando o pigmento então aonde tá molhado. Que daí ele vai grudar e vai colar e vai ficar firme até o final da festa e tudo, porque ele não solta. Esse fix da Visela, ele gruda mesmo. E aqui no final, então, aí eu dou umas arrastadinhas para ele já se esfumar com a sombra, aqui também. Depois eu vou fazer, eu volto com o pincel de esfumar a sombra para melhorar a transição, mas a princípio eu já faço esse arrastadinho. E aí eu vou pegar um pouquinho do iluminador, só que eu vou pegar só o douradinho aqui, no ponto alto da sobrancelha. Eu vou aplicar primeiro com um pincelzinho de depositar a sombra, só para fazer a iluminação aqui. E aí eu venho com um pincel de esfumar e esfumo a transição desse iluminador com a sombra que estava aqui. Nós não vamos fazer delineado, tá? Eu quero uma coisa mais delicada. O delineado, eu acho ele bonito, mas ele fica um pouco mais marcante. Ele tira um pouco da delicadeza, eu acho. Ele fica uma coisa mais... como eu disse, marcante, mais sensual, não sei o quê. E eu quero uma coisa mais romântica, delicada. Então eu acho que sem delineado ele fica mais romântico, delicado. Aí nós vamos colocar os cílios postiço. Eu vou usar esse cílios postiço aqui, que é aquele meio só, né? Aqueles cílios que é só de cantinho externo. Que também vai trazer um volume para os cílios, mas não vai fazer tanto assim, né? Não vai deixar aquele ar de pavão, né? E eu vou passar uma máscara de cílios à prova d'água.
Eu só uso máscara de cílios à prova d'água quando é esse tipo de evento, casamento e coisa assim, porque no dia a dia eu não uso máscara de cílios à prova d'água. Eu nem preciso passar tanta máscara de cílios, já que nós vamos ter os cílios postiços para dar esse efeito. Só que, como o cílios postiço ele não é inteiro, eu vou passar aqui principalmente na parte onde não vai ter os cílios, né? Então eu vou desenhar o contorno da boca com o lápis. O que acontece muitas vezes quando as pessoas vão na maquiadora e falam que a maquiadora aumentou a boca, nem sempre a gente aumenta a boca. É que vocês, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas o lábio dela aqui, ó, a gente consegue ver essa linha aqui, ó, tá vendo? Da boca. Essa linha faz parte da boca. Quando você tá preenchendo a boca, você pode passar o lápis dessa linha, ó, levemente pra dentro, tá certo também, mas eu posso passar o lápis cobrindo essa linha, porque essa linha faz parte da boca. A maioria das pessoas não passa, quando passa batom, cobrindo essa linha. Então, quando a gente passa na cliente e cobre essa linha, a cliente estranha, acha que a gente aumentou a boca. Mas na verdade não, nós estamos fazendo a boca normal. Então, essa linha faz parte da boca. Aí é uma questão opcional, tá? Depende do gosto da pessoa. Eu gosto de preencher essa linha, eu acho que fica mais bonito quando a gente pinta essa linha também, mas pinta a linha, não pra fora, tá? Se você quiser aumentar a boca, aí sim você pinta um pouquinho pra fora dessa linha. Mas eu não curto muito essa opção não, daí passar um pouquinho pra fora dessa linha. Eu gosto de usar lápis, tá? Fazer o contorno labial com lápis, por conta de que ele ajuda a definir o lábio, ele ajuda a fixar o batom e principalmente ele ajuda pra não escorrer depois na hora no geral, né, de usar o batom em si. Aí o que acontece? Nós colocamos os cílios e é normal, tá? Quando a gente não faz delineado e cola cílios postiço, o que acontece? Fecha um pouquinho o meio, assim, olha lá pra frente. Aqui, ó, você vê que ele tá mais grosso aqui e de repente acabou porque a base dos cílios acabou e a gente consegue ver essa diferença aqui na raiz, onde não tem os cílios. Então, em vez de fazer um delineado, eu vou pegar um pincel chanfrado, fininho, vou pegar uma sombra preta e vou colocar aqui, ó, na raiz dos cílios, como se eu estivesse fazendo um delineado com sombra em todo o olho daí, né? Inclusive na área onde tem os cílios. E aí, pra finalizar, hoje eu não tenho aqui, tá? Eu vou comprar o sealer da Daisy Peroso, que é aquele que a gente joga uma camada, ele cria um filme, alguma coisa pra colar mesmo toda a maquiagem, né? Hoje eu vou finalizar com a bruma mesmo aqui, só que antes eu vou passar a cerinha na sobrancelha também pra deixar a sobrancelha mais firminha. Eu não vou fazer aquela sobrancelha colada, tipo brow lamination, coisa e tal. Eu vou usar essa cerinha da Melu mesmo. Eu jogo um pouquinho de Fix nela pra dar uma umedecida. E com a própria escovinha dela, eu pego pouco, tá? Eu não vou pegar uma quantidade muito grande. Às vezes a gente vê, eu vejo em alguns vídeos as blogueiras usando uma quantidade bem grande pra deixar a sobrancelha dura. Eu não quero deixar a sobrancelha dura, eu só quero que ela fique no lugar, tipo, não fique se mexendo conforme a gente mexe o rosto, faz alguma expressão facial, alguma coisa assim. A intenção é só essa, tá? Não é colar a sobrancelha. E aí, então, a gente vem com a bruma fixadora por todo o rosto. E agora eu tô com o olho fechado, né? Sem tentar fazer muita expressão, até essa bruma dar uma secadinha. E a maquiagem, então, tá pronta. E agora, assim, como tá tarde, infelizmente tá bem tarde, já são 11h20. Não vai dar pra gente falar, vamos ficar o dia inteiro com a maquiagem pra ver quanto vai durar, né? A gente gostaria de ter feito de manhã, mas por conta da correria do dia a dia não deu pra fazer dos compromissos que a gente tinha aqui. Mas eu sei que essa maquiagem vai durar bastante, a gente vai saber quanto tempo como a resistência da maquiagem na hora que ela for tentar tirar pra dormir. Aí a gente vai saber a resistência da maquiagem. Consegui chegar mais perto ali da câmera e dar uma virada assim no rosto pra poder aparecer a maquiagem toda. Um carão, uma coisa. Vocês vão tirar as fotos pra fazer a capa. E o vídeo é esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Que depois deixa aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam da maquiagem, se tá aprovado ou não. E no mais, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e até lá! Fire in my eyes, stood counterclockwise. I dream of you all night.